Olá pessoal, bom domingo a todos. Esse temporada agora de domingos com frio, né? Por isso que nós estamos com o nosso cafezinho aqui e hoje eu tenho um convidado especial, mais outro Ricardo, né? A gente está sempre trazendo o Ricardo aqui para vocês, meu amigo, meu colega de trabalho, Ricardo Zag. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Fabiano. Deus abençoe. É um prazer enorme estar aqui no AgroRentável. Já tinha tempo que a gente estava na ansiedade de vir aqui gravar um conteúdo legal para a turma, vai ser bem interessante. Fala um pouquinho do Ricardo para a gente. O Ricardo formou em quê? Quantos anos você já está no mercado e com o que você trabalhou nesses anos até hoje? Eu sou engenheiro agrônomo, especializei em nutrição de ruminantes, também em mercado financeiro. Estou no mercado da pecuária já há 7, indo para 8 anos. Sempre atuei na pecuária, trabalhei em grandes confinamentos e trabalho até hoje. E aí estou no mercado já há bastante tempo e tenho bastante conhecimento aí do segmento, tanto de confinamento como de boitel, mercado financeiro e estratégia de negócio. Praticamente sempre com boitel e engorda de boi, Ricardo? Sempre com confinamento boitel, sempre engorda de boi, estratégia de negócio na pecuária. Não é porque está aqui do meu lado não, pessoal, mas o Zag é um dos maiores especialistas hoje de engorda de boi. Seja na parte técnica, seja na parte comercial. Que a parte comercial é mais importante, né, Ricardo? Não adianta você fazer um boi de 20 arrobas, com a conversão alimentar boa, com um tempo curto e vender ele mal vendido, né? Justamente. Uma coisa que eu acho muito interessante hoje, Fabiano, é que todo mundo às vezes me pergunta, boitel, ele é visto como um negócio de oportunidade ou um negócio estratégico? A gente encara o boitel hoje como um negócio estratégico. No entanto, que o perfil de cliente que a gente atende lá dentro é o perfil do pecuarista, é o perfil do investidor. O pecuarista geralmente é aquele cara que não dispõe de estrutura física para engordar o boi, é o cara que não se adequou às novas práticas de mercado, né? É o cara que não tem contrato com um frigorífico de referência e não consegue vender o gado num preço bom, não tem preferência em escala de abate. Você me deixou oportunidade para muita pergunta. A primeira que eu vou te fazer é o seguinte, você falou uma palavra aí que é interessante. Hotel eu conheço. Agora você falou boitel. Que história é essa? É uma casinha lá na beira da estrada, que tem um check-in, que tem um quarto com ar-condicionado para o boi? Conta, explica pra gente aí. Então, pessoal, boitel, o próprio nome já fala, né? É um hotel de boi, né? E o hotel de boi, geralmente lá atrás, tempos atrás, né, as pessoas encaravam mais como um negócio de oportunidade. É assim, eu não tenho pasto na fazenda, eu preciso esvaziar a fazenda. Ou seja, era uma situação onde o pecuarista, ele estava desesperado, não tinha o que fazer, mandava o boi lá para outro lugar, porque lá tinha comida e na casa dele tinha. Era isso. E ele iria pagar a diária, assim como é num hotel que a gente hospeda, né? Certo. E aí o que foi se visualizando no mercado? O mercado ele dita muito o seguinte, se eu tenho volume para vender, eu vendo caro. Se eu tenho volume para comprar, eu compro barato. E a ideia do boitel é justamente aquela ideia de que a união faz a força. Então vários pecuaristas confinando no mesmo lugar, isso já dá a eles poder de negociação, né? E esse poder de negociação faz com que a gente tenha volume, né, para poder negociar o gado cada vez melhor. E uma estratégia legal que a gente absorveu há muito tempo foi também a questão da trava no mercado futuro, usando como referência Preço São Paulo. Preço São Paulo que hoje é uma das praças mais bem valorizadas do Brasil e que a gente tem também como referência a Bolsa de Valor. Então a Bolsa de Valor hoje é a principal estratégia dentro do negócio. Olha só, eu consigo travar o boi com referência no Preço São Paulo e abater num frigorífico aqui no Goiás. E tudo isso vai me dar o quê? Segurança na hora de vender o gado. Eu tenho escala garantida, eu tenho preço garantido porque eu travei no mercado futuro, né? E eu tenho diária barata também dentro do confinamento. Lembra que eu falei, se eu tenho volume para vender, eu compro barato também? Isso é muito importante, Ricardo, porque assim, a gente já falou aqui no programa várias vezes que eu gosto muito de espelhar o mercado americano. Sim. Por quê? Porque o mercado americano, pelo menos de pecuária de corte, ele está mais adiantado que no Brasil. Pessoal, vocês sabiam que 99% dos bois lá nos Estados Unidos são abatidos no confinamento? É verdade. E vocês sabiam que praticamente todos os confinamentos lá nos Estados Unidos são de boitel? É raro um confinamento particular? Ou seja, o boitel é uma modalidade que veio para ficar, não tem volta.
O que vai acontecer no Brasil é exatamente isso. À medida que a lavoura for entrando dentro das fazendas, e é inevitável, né? Sim. As terras boas vão ir para a lavoura mesmo, isso é um caminho sem volta. O boitel vai ser sempre uma alternativa para quê? Para o pecuarista ter, né, a cria na fazenda dele, de repente ter a recria, apesar que lá nos Estados Unidos até a recria dentro do boitel também. Mas eu estava me falando, Ricardo, poder de comercialização. Me conta aí. Então quer dizer que se um boitel ele engorda muito mais boi que um pecuarista normal, ele consegue ter uma comida mais barata, ele consegue vender o boi dele mais caro e ele consegue travar melhor na bolsa? É isso? Se for isso, explica o porquê para a gente. Então vamos lá. Geralmente o que acontece no mercado, que é isso que a gente falou. Se eu tenho volume para vender, eu vendo caro. Se eu tenho volume para comprar, eu compro barato. A ideia de unir as forças e várias pessoas confinando no mesmo lugar e ter um mentor, né, que é o próprio confinamento e o próprio confinamento e o dono dele que vai nos ajudar, né? A equipe como um todo, né, pegar e nos ajudar a caçar sempre a melhor estratégia de venda e caçar sempre a melhor estratégia de compra de insumo para produzir ração barata, colocar margem dentro do confinamento, produzir uma arroba barata para o parceiro e ainda vender o boi dele muito bem. Então a gente tem várias operações dentro do confinamento, onde muitas vezes, pelo fato da gente colocar o gado para engordar, já travar no mercado futuro, com preço futuro, muitas vezes o próprio boi não tem nem ágio. Pelo contrário, a gente vende mais caro do que comprou. Porque o mercado hoje está de um jeito, a perspectiva do mercado para daqui 3 meses é outra. Um grande exemplo é hoje, a boiada que eu comprei hoje para o confinamento, eu paguei 300, 310, eu vendi ela no mercado futuro 320, 325. Então é uma grande oportunidade. Em momentos como esse que a gente está vivendo hoje, que é o quê? Mês de maio, historicamente, a gente tem muita oferta de gado gordo. Sim. Né? E todo mundo começa a fazer o quê? Entregar gado gordo, porque o pasto está acabando, né? E eu não vou ficar, o frio chegou, não vou ficar engordando gado a pasto. E aí o preço começa a pegar, a escala anda e o preço começa a pegar e diminuir. Enquanto muitas pessoas vão lá e pensam o seguinte, não é o momento de eu confinar, pelo contrário, eu vejo como uma oportunidade dentro do negócio. Sim. Por quê? Porque, consequentemente, se tem menos gente querendo confinar, eu vou ter menos oferta lá na frente. Se a demanda permanecer, muita demanda, pouca oferta, o preço vai subir de novo. Então, hoje o negócio ele tem que ser visto como estratégia e não só momento ou oportunidade, né? Ricardo, você falou aí que pôde travar o boi que está morrendo agora, 325, 330 reais, que foi o que a Bolsa permitiu há 40, 60 dias atrás. Os clientes seus que travaram estão vendendo esse preço então? Estão vendendo até mais, porque 70 dias atrás os bois que eu travei que estão vendendo nesse momento agora. Então a gente teve negócio de boi de 335 e até 340, para vocês terem noção. No momento que o boi gordo está próximo de 290, quer dizer, nós estamos falando aí de 30, 40 reais de diferença, com tendência de baixa ainda. Ou seja, aquele pecuarista que está com o boi travado está dormindo. E o que não está, passa a noite em claro. Como eu escuto bastante, colocou um boi em confinamento e não travou, 90 dias sem dormir, né? Agora, a partir então não são 90 dias de confinamento, são 90 noites. 90 noites sem dormir. Quando você trava, você está aliviado, você está tranquilo. Pô, eu sei que eu tenho escala garantida, eu tenho preço garantido, eu sei que meu boi vai me dar margem, porque hoje é muito fácil. Eu comprei o boi, projetei o tempo dele de confinamento, se eu tenho a diária a preço fixo ou o quilo da ração ali, eu já vou saber quanto que ele vai me custar durante esse período. Agora eu preciso saber quanto que eu vou vender para mim ter margem. O mercado deu uma oportunidade legal de travar o boi, vamos travar. Isso ainda é uma resistência que a gente enfrenta muito hoje, Fabiano. Mas está mudando, né, Ricardo? Está mudando bastante. Assim, hoje, o confinamento, como a gente conseguiu mudar bastante a cabeça dos pecuaristas, vou te falar a verdade, 80% do volume nosso hoje é travado. Ricardo, ser uma enciclopédia do boi, assunto é longo, vamos para o comercial, a gente toma um cafezinho e já volta. O confinamento Pontal cresce com o agro brasileiro. Com 3 unidades em operação, Itapirapuã, Mozarlândia e a recém-inaugurada Jaraguá, confinamos mais de 45 mil animais por ano, com estrutura de ponta e gestão de alta performance. Seja nosso parceiro e transforme sua produção com 0 desembolso imediato e trava no mercado futuro. Aqui, seu gado é bem cuidado e seu capital também.
Com o fundo de investimento próprio, você antecipa seus recebíveis com segurança. Todas as despesas, alimentação, frete, sanidade, são descontadas no abate. Mais tranquilidade, mais resultado. Acompanhamento nutricional, bem-estar animal e maior desfrute por hectare. Tudo pensado para aumentar o faturamento da sua fazenda com precisão técnica e excelência operacional. Confinamento Pontal. Parceria, confiança e resultado. Do campo ao consumidor, com preferência na escala de abate e rastreabilidade completa. Produzir no campo nunca foi tão desafiador. Custos altos, excesso de volumoso, desperdício e o resultado nem sempre compensa. A Nutriganho chegou para transformar essa realidade. Nutriganho entrega nutrição inteligente, com menor custo, maior rendimento e sem depender de volumoso. Com Nutriganho você investe melhor, aproveita cada grão e vê o resultado direto no campo. Nutriganho, nutrição eficiente, ganho consistente. Bom domingo a todos. Agora com um pouco mais de frio, né? Tivemos pecuária semana passada. Quem foi, quem não foi, perdeu. Agora só o ano que vem. Hoje, nesse domingo de frio, já tomamos nosso cafezinho quentinho aqui e vou ter a presença ilustre do meu amigo Ricardo César. Seja bem-vindo, Ricardo. E aí, Fabiano, tudo bem? Tudo jóia. Pessoal, o Ricardo, para quem não conhece, ele trabalha com reprodução animal. Ele é especialista. Conta pra gente um pouquinho, mais ou menos, o que você faz de maneira geral, que depois eu vou começar a te bombardear de perguntas, Ricardo. Então vamos lá, Fabiano. O resumo do meu trabalho se chama Como Produzir um Bezerro de Qualidade. Esse é o nosso foco, nosso objetivo, e a gente trabalha todos os dias para isso. E o nosso trabalho começou em 1994, onde eu me formei. Eu não era nem nascido, hein? Ah, que é isso, Fabiano? Eu acho que sim, hein? Vamos pegar essa certidão para ver direito aí. Então a gente começou em 94 já buscando esse trabalho, sabe? Buscando o que a gente pode fazer de manejo, de seleção e na parte sanitária, Ricardo, dos cuidados para a gente poder produzir um bezerro bom. Vamos lá, fazer um bom bezerro não é só pôr uma vaca boa junto com um boi bom? Teoricamente sim, mas um bom bezerro tem que ter uma vaca boa, com um boi bom, tem que ter um animal saudável e nascendo numa época adequada, que é o tal do bezerro do cedo, Fabiano. Esse é o bezerro que realmente coloca mais dinheiro dentro do caixa da fazenda de cria e depois na fazenda que vai fazer a recria e engorda. Tá bom. Então quer dizer que não é qualquer dia do ano que a vaca pode cruzar com o boi e nascer um bezerro, não. É isso que você está querendo dizer pra gente? Exatamente. É por isso que a gente busca falar sobre qual que é a estação reprodutiva adequada e ideal para se produzir um bezerro de qualidade. Assim como a lavoura, Fabiano, não tem as janelas de produtividade onde você consegue plantar e produzir melhor, na cria também faz isso. Só que a pecuária tem uma flexibilidade maior e às vezes algumas pessoas não cuidam disso por ser muito mais fácil produzir em qualquer época. Nosso público, para entender um pouco melhor, isso é assim, essa estação de monta que você está falando é um período, né? É um que período, vai ser, nesse período, feito o cruzamento dos animais ali. Isso é eleito porque eu quero, por exemplo? Eu quero que seja esse período ou não? Depende de chuva, depende de quê, Ricardo? Fabiano, respeitando o sistema de produção, vamos falar assim, mais ligado à questão da produção de pastagem. É onde você vai ter uma melhor condição de pasto, que está mais adequado para o animal nascer um pouco antes, que tem uma sanidade melhor. Finalzinho da seca, melhor época de nascer. Quando o bezerro começa a pastar, já tem um pasto de qualidade e a vaca vai estar produzindo mais leite. Aí você consegue desmamar um bezerro mais pesado. E desmamar ele no final das águas, antes de entrar a seca, Fabiano. Por quê? Porque aí você consegue pegar essa fêmea, colocar ela num pasto bom ainda, recuperar a condição corporal dela para ela parir novamente numa boa condição. E no caso das vacas que estão vazias, dá tempo de você engordar ela a pasto ainda, colocar no mercado com um custo baixo e aliviar a fazenda, Fabiano. Que esse que é o grande ponto. Na verdade, o que é a estação de monta? É você conseguir, dentro do seu rebanho, sobrepor a demanda de nutrição com a produção de pasto, que é sazonal. Se você consegue isso, você produz mais, você gasta menos, você tem mais eficiência, mais rentabilidade. Ricardo, eu vi uma confusão aí na informação.
do que você falou, baseado no que eu aprendi lá quando eu comecei a mexer com pecuária. O pessoal falava muito assim, vaca é um animal que Deus cuida, vive sozinho, por si só, não tem que ter tanto manejo, tanta atenção como recria uma terminação. Isso era o que o pessoal falava. E aí, pegavam a fazenda, as melhores áreas plantavam, né, soja, cana, ou colocavam um boi para engordar, e as piores áreas, que era aquele brejo, aquele pasto pior, colocava a vaca lá. Fazendo isso, o que ia acontecer? Ou o que acontecia, ou o que acontece até hoje? A vaca passa fome na seca. E você me disse que a melhor época de fazer esse cruzamento é no início das águas. Poxa, se a vaca passou fome na seca inteira, o sistema reprodutivo dela não vai estar pronto aí. Tem essa situação, Ricardo? Tem essa situação, Fabiano. Primeiro, uma vaca com a condição corporal mais baixa, ela vai emprenhar menos. E segundo, a formação do feto, principalmente no terço médio, é onde formam as fibras musculares. Se uma vaca emprenha na seca, Fabiano, vai produzir um bezerro com menos potencial produtivo e ganho de peso. Você é um atleta de alta performance, a gente conhece e sabe disso. Mas se você não tiver, vamos falar assim, dentro do período de gestacional, uma boa produção de fibras musculares, você nunca vai conseguir ser um atleta de alta performance. Por quê? Porque você não tem aquele potencial de desenvolvimento e crescimento. O bezerro acontece a mesma coisa. E a maneira mais simples, mais adequada é colocar para nascer na época certa. E a estação reprodutiva, ela existe para todas as espécies. Se você vê as aves, elas têm o circuito migratório delas. Sim. As garças canadenses, Fabiano, ela fica lá no verão, no Canadá, mas elas vão reproduzir no Nordeste brasileiro na época de melhor oferta de alimentação e melhor condição de temperatura e ambiente. Por exemplo, estou falando da garça, mas tem a abelha, tem, vamos falar assim, o próprio bisão tem a estação reprodutiva. Então, tudo gira em torno de quê? Adequar o seu sistema de produção e reprodução ao que a natureza nos oferece da melhor forma. Tem jeito de fazer diferente? Tem, Fabiano, mas fica muito mais caro e você vai produzir menos. É meio que tentar nadar rio acima. Exatamente, Fabiano, é nadar rio acima. E quando a gente pensa nisso no setor nosso de produção, a gente tem nadado muito rio acima. Para vocês terem uma ideia, nós temos 85 milhões de vacas no nosso rebanho. E a gente, como tem uma eficiência reprodutiva baixa, praticamente metade das nossas vacas não produzem um bezerro todo ano, Fabiano. Então, o que acontece? A gente está carregando uma ineficiência, por quê? Por não conduzir a cria de forma profissional. E a gente acaba pagando esse preço. Como é que a gente paga esse preço? Menor rentabilidade. Ricardo, eu falo muito, já que você tocou num assunto muito importante aí. Mas eu queria ouvir se o que eu falo está certo e você ponderar sobre isso. O pessoal compra uma fazenda e coloca 100 vacas. Ou compra uma fazenda e coloca 1.000 vacas, 10.000 vacas. E aí quando a gente vai conversar, ele fala assim, porque minhas 100 vacas vão parir 100 bezerros. E aí eu chamo a atenção, falo, poxa, todas essas vacas vão parir? Sim, lá em casa é assim. Na verdade, a gente sabe que não é, porque de duas, ou ele não está prestando atenção, ou alguém está mentindo para ele, ou ele mesmo está mentindo para ele. Faz sentido isso, Ricardo? Normalmente, cada 100 vacas, num produtor bom, quantas que vão desmamar o bezerro? E num produtor ruim, quantas que vão desmamar o bezerro? Na verdade, Fabiano, tem sentido se você pensar no decorrer do tempo. Mas se você definir o ano, não tem sentido. Porque talvez as vacas dele vão estar produzindo no decorrer de vários anos. Está parindo, mas com intervalo muito longo. Quando você pensa que a vaca, para ser produtiva, ela tem que produzir um bezerro bom de qualidade todo ano. Aí, nesse caso, já desafia a grande maioria dos produtores. Por quê? Se não parir um bezerro todo ano, ela não está te dando produtividade, não está pagando a conta dela. Quem que vai pagar? A outra vaca que está produzindo. Então nós temos que fazer um ajuste nessa fala. É certo dizer que o pecuarista olhou lá e viu que todas as vacas pariram. Exato. Né? Ou Exato. seja, então ele não está errado. 100 vacas deram 100 bezerros. O problema é que não são, muitas vezes, 100 bezerros por ano. Exatamente. Um bezerro a cada 2 anos. Um bezerro a cada 2 anos. É exatamente isso, Fabiano. É o que eu chamo até, brincando aqui, como sindicato da cria. O que é? Está a metade parindo, a metade à toa, certo? Vivendo das que estão parindo. E no outro ano elas vão revezando. E nesse caso, a cria se torna uma atividade totalmente desinteressante como atividade produtiva
Por quê? Porque a produtividade é baixa. É isso aí. Ricardo, o assunto tá bom, eu vou te chamar para tomar um café e a gente volta depois do comercial. O confinamento Pontal cresce com o agro brasileiro. Com 3 unidades em operação, Itapirapuã, Mozarlândia e a recém-inaugurada Jaraguá, confinamos mais de 45 mil animais por ano, com estrutura de ponta e gestão de alta performance. Seja nosso parceiro e transforme sua produção com 0 desembolso imediato e trava no mercado futuro. Aqui, seu gado é bem cuidado e seu capital também. Com o fundo de investimento próprio, você antecipa seus recebíveis com segurança. Todas as despesas, alimentação, frete, sanidade, são descontadas no abate. Mais tranquilidade, mais resultado. Acompanhamento nutricional, bem-estar animal e maior desfrute por hectare. Tudo pensado para aumentar o faturamento da sua fazenda com precisão técnica e excelência operacional. Confinamento Pontal. Parceria, confiança e resultado. Do campo ao consumidor, com preferência na escala de abate e rastreabilidade completa. Produzir no campo nunca foi tão desafiador. Custos altos, excesso de volumoso, desperdício e o resultado nem sempre compensa. A Nutriganho chegou para transformar essa realidade. Nutriganho entrega nutrição inteligente, com menor custo, maior rendimento e sem depender de volumoso. Com Nutriganho você investe melhor, aproveita cada grão e vê o resultado direto no campo. Nutriganho, nutrição eficiente, ganho consistente. Cafezinho tomado, vamos voltar aqui com o Ricardo, especialista, é uma sumidade no assunto, então vamos sugar do homem. Ricardo, posso dizer que o boi está perdendo a função dele, ou seja, ele era um reprodutor e agora é o homem que está fazendo isso? Olha, Fabiano, isso é uma realidade muito forte nos países europeus e nos Estados Unidos, no gado de leite. No gado de corte, o Brasil é que mais dissemina gado de corte no mundo. Nós somos líderes mundiais nessa tecnologia. E hoje a gente está inseminando aí próximo de 20% das matrizes. Agora, o restante está sendo trabalhado com touros. Então o boi ainda está trabalhando. O boi está trabalhando, Fabiano. E trabalha muito bem, sabe? E a gente busca cada vez mais o quê? Transferir a genética de qualidade para os rebanhos. Nós temos 2 alternativas. Um é via inseminação, o outro é via monta natural. E o grande desafio nosso, Fabiano, é exatamente quem não usa essas 2 alternativas e utiliza o boi de boiada, o boi sem origem, sem uma genética comprovada para cobrir suas matrizes. Aí, com isso, a gente produz um bezerro de baixa qualidade. Pessoal, boi de boiada, que o Ricardo quis dizer é o seguinte, você tem uma fazenda, tem suas vacas lá, e aí você tem um vizinho que tem uma engorda de boi. O que o cara faz muitas vezes? Ele vai lá no vizinho e fala assim, eu vou comprar o seu melhor boi ou os seus melhores bois. É um boi que não tem uma genética muito boa, apesar dele estar bonito, mas ele não vai conseguir dar os mesmos bezerros que uma inseminação artificial vai dar ou que um boi selecionado. É isso, Ricardo? Exatamente. E qual que seria, também não quero te apertar tanto assim não, um bezerro que foi gerado de uma inseminação artificial ou de um boi escolhido, de um touro, comparado a um boi de boiada? Mais ou menos a gente pode dizer quais as vantagens desse bezerro aí depois que ele nasce. Primeiro ponto, no caso do bezerro do macho, você já tem um ganho de peso na desmama, sabe? Aí vai depender muito do nível do seu rebanho. Se você tiver um rebanho de genética mais baixa, o ganho é maior, Fabiano. Ou seja, quanto pior a genética de suas vacas, melhor é o resultado que você vai ter de pegar um boi bom. Se você tiver um rebanho muito top, você vai ter ganhos, mas esses ganhos são menores. A gente consegue mensurar, falar um pouco para a turma aí? Quanto que, por exemplo, em mesmas condições, 2 vacas iguais, num pasto igual, na mesma época do ano, na mesma fazenda. Uma inseminada com boi de qualidade e o outro com boi de boiada. O que esse bezerro vai dar de diferença? A gente consegue incrementar de 15 quilos até 30 quilos na desmama. Uma arroba. Uma arroba, até uma arroba. Agora, o grande ganho é nas fêmeas que ficam no seu rebanho, que vai ficar durante vários anos produzindo com aquela genética. Ou seja, você está sempre melhorando, né? Isso.
Colocou genética boa, Fabiano, ela vai estar lá no seu rebanho. Ricardo, vamos lá. 4 palavrinhas que usam muito nas fazendas, às vezes o pessoal não entende. IATF. Traduz, explica pra gente o que é isso. Inseminação artificial em tempo fixo. Você escolhe a hora que sua vaca vai emprenhar. Simplesmente isso. A gente tem um protocolo hormonal que simula o cio normal da vaca e você marca o horário que você vai inseminar. Essa tecnologia revolucionou a pecuária brasileira. Desde quando ela está disponível, Ricardo? Há uns 20 anos, Fabiano. Há uns 20 anos que começou realmente a popularizar e ganhar corpo e aumentar o volume de inseminação, sabe? Em 2005, que começou os primeiros trabalhos, para você ter uma ideia, Fabiano, o custo de um IATF representava 25% do valor do bezerro. Você sabe quanto representa hoje? Fala pra gente, Ricardo. 8%. É um custo muito baixo. E para quem está nos assistindo, o cara tem suas vacas lá e tudo, ele pode contratar uma empresa como a sua, a Cria Fértil, né? E falar assim, Ricardo, eu quero fazer um trabalho com as minhas vacas. Então, a partir de hoje, eu não insemino ou eu não vou ter meus touros mais. E te entregar todo esse pacote para você tocar tudo? Hoje a gente tem equipe que faz todo o trabalho da inseminação. E tem que ser um passo a passo. A fazenda tem que estar em alguns pré-requisitos para que a gente consiga ter um bom resultado. E, de repente, você vai inseminar todas as matrizes. Olha, Fabiano, eu não tenho estrutura aqui para fazer isso, não tenho os piquetes adequados, divisão adequada. Então, o que acontece? Você vai no degrau, entendeu? Vai passo a passo. Insemina primeiro o lote que vai te dar mais retorno, que são as vacas que pariram primeiro. Você pode evoluir para as primíparas, que é o maior ganho, Fabiano, é a primípara. Por quê? Por que a IATF fez uma revolução gigante? Porque a vaca zebu, Fabiano, ela tem um período de anestro longo, entre o parto e ela voltar a dar cio. Anestro, certo. Anestro a vaca é um período que ela não está ciclando. Não está pronto para reproduzir. Não está pronto para reproduzir. A grande dificuldade da vaca zebu é que ela para e ela demora a voltar no cio. Com a IATF, você, a partir de 30 dias pós-parto, você já coloca ela para ciclar e ela já emprenha, vai te dar um bezerro e com isso consegue produzir um bezerro todo ano. Ou seja, o que nós falamos no bloco anterior, que muitas vezes uma vaca pare um bezerro a cada 2 anos, a IATF também vai ajudar, lógico, com manejo, com comida boa, com capim bom, a fazer ela dar um bezerro por ano. Vai acelerar muito, Fabiano, e é um dos grandes ganhos que a gente tem, é o bezerro nascer mais cedo, mais próximo do parto. Por quê? Porque o período de gestação da vaca, 290 dias a vaca zebu. A gente fala em 9 meses, mas é em torno disso. Nosso tempo não está tão longo, mas, Ricardo, conversa boa, o tempo voa. Sempre rima, né? Mas eu vou te provocar na seguinte situação. Quem tem vacas de cria, ele vai fazer o descarte daquela vaca que ele não serviu mais, quase sempre no final das águas. E no final das águas o preço cai. A venda de bezerro, muitas vezes, a temporada, né, que tem mais bezerro disponível, também é num período concentrado e se você tem mais oferta, o preço cai. E aí, Ricardo, como é que fica? O produtor vai ter sempre que chorar, ou seja, eu vou ter uma vaca que eu vou descartar. Poxa, eu vou descartar sempre quando o preço está ruim. Como é que faz? Fabiano, das coisas que eu acho de fundamental importância se chama comercialização. Comercialização são estratégias de como você vai comprar e vender, não é a compra e a venda de fato. Sim. E eu acredito que as ferramentas de mercado, os seguros principalmente, você pode operar na cria. Como é que você faz isso? Vou desmamar 100 bezerros em maio, 50 em junho, 50 em julho. Se você converter essas arrobas em arrobas de boi, você pode ir na bolsa comprar um seguro de baixo. Exatamente. O que acontece? Se o bezerro baixar de preço, ou a arroba do boi que impacta no bezerro baixar, você ganha o dinheiro no mercado. Outro fator, Fabiano, que é outra oportunidade, as vacas de descarte. Você vai ter que engordar essas vacas e vai matar. Você sabe que vai vender 20 vacas em junho, 20 vacas em julho, 20 em agosto. Por que você não converte isso e faz o seguro desses animais? Com isso, Fabiano, você aproveita o ambiente para ser o mais eficiente no seu sistema de produção, fazendo isso de uma forma, aproveitando o máximo possível da produção sua de forragem e mais econômica, e você garante o seu resultado no mercado. Qual que é a grande dificuldade que eu vejo disso?
você demora lá os 9 meses de gestação, mas os 7 meses para poder produzir o bezerro e quer definir o sucesso do negócio numa semana na desmama, na pressão do tempo. Sempre com preço baixo, né, Ricardo? Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa, cada vez mais, utilizar as ferramentas. Você é um especialista nisso, conhece muito disso, para poder também operar na cria as ferramentas de comercialização. Exatamente. Porque o pessoal fala muito em palestras sobre o boi gordo na bolsa, né? O mercado do boi. Só que você pode converter, porque lá na bolsa a gente trabalha com arrobas. E arroba, o bezerro também tem, a vaca também tem. Então, a gente pode usar. Ricardo, papo bom, conversa boa. Deixa seu endereço aqui, seu Instagram da Cria Fértil. Vamos passar para a turma quando eles precisarem. Beleza. Qual que é o Instagram? É criafertil.com.br e Ricardo Passos, _Cria Fértil. Obrigado, Ricardo. Foi um prazer estar com você aqui. Até a próxima.